A sua família já era católica? Como que era? A minha avó era católica. A minha avó foi uma santa. Tenho convicção disso. É uma das primeiras pessoas que eu gostaria de encontrar no céu. Ela me marcou muito. Depois eu me afastei pela situação moral, cultural da universidade. E depois reencontrei a fé pelo estudo. Então eu nunca deixei de ser católico. Eu sou católico de berço. Meus pais não praticam a fé. E eu percebo que a geração dos meus pais não conhece mais a fé. Não é uma questão de renegá-la. Sim. É de conhecê-la, porque só renega quem... Olha, se eu conheço os termos Eu não quero, então. uma plataforma política, eu não quero isso aqui para mim. Agora, se eu sou afiliado a um partido, só porque os meus pais o eram, e eu estou aqui na inércia, como a gente fala, o católico de IBGE, na verdade, ninguém não pratica, não conhece a fé. Então, eu nunca deixei de ser católico, mas eu deixei de praticar, de comungar, de confessar durante muito tempo. Quantos irmãos você teve? Tenho um irmão mais velho. Um irmão mais velho. Sou caçula. Mora também lá no Pará? É, uma família de advogados. E que me deram amor pela fala, pela argumentação. Então, eu considero que a minha introdução assim, à filosofia é pelo debate que havia em casa, pelos advogados. Meu irmão é advogado, minha mãe é advogada, meu pai é advogado. Caramba! Meu avô era advogado. Então, as polêmicas jurídicas sempre estiveram presentes nas mesas. Você fez direito, mas não chegou a fazer OAB. Eu cheguei a fazer OAB, mas meu pai apostou com meu irmão que eu não passaria. Não, apostou com a minha mãe. A minha mãe ganhou R$1.000, salvo engano, que disse que eu passaria. Eu estudei um mês com um amigo que é muito bom e que mastigou para mim. Mas eu fiz direito porque eu gostava de filosofia, história e literatura. Sim, então eu brinco que eu cheguei e disse pro meu pai, olha, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de história. E ele falou, então você vai fazer direito, porque é como se fosse a vazão do que a gente chamava de ciências humanas. Sim, sim. E eu gostei muito do primeiro ano do direito. O primeiro ano do direito é uma experiência muito boa de introdução às ciências humanas, sociologia, economia, história, ciência política e filosofia, claro. Mas eu percebi que a filosofia é como se fosse uma rainha das ciências, abaixo da teologia, como eu já disse, né? Mas a filosofia organiza o conhecimento humano. E aí eu me apaixonei pela filosofia e fiquei. Do ponto de vista do pensamento humano atual, sociológico, talvez uma profissão de advogado, ela poderia, aos olhos da maioria, dizer assim, pronto, esse aí tem uma possibilidade de ter uma vida pelo menos... E de alguém que busca a filosofia, é meio que um pé já dentro do fracasso, né? Tipo assim, você vai ser professor de filosofia, quem que hoje que valoriza isso, né? E você meio que fez a filosofia e conseguiu ali fazer uma vida em cima disso, indo contra a normalidade da maré da mente humana atual, talvez, né? Foi. Os antigos diziam, primeiro viver, depois filosofar. Primum vivere, dende filosofare. Meu pai sempre me deu uma visão pragmática, realista do custo econômico das coisas. Então ele chegou comigo, por exemplo, eu era muito jovem e disse, tu queres casar? E eu tinha uma namorada na época. Eu disse, sim, quero casar um dia. Minha família é muito bem estruturada. E ele falou, tem um preço. O aluguel, a casa, o supermercado. E ele me mostrou, porque o filósofo corre o risco de ser um nefelibata, de ser um cabeça aérea nas nuvens. Sim. E, aliás, desde Sócrates e Parmênides se brincava que Sócrates andava... Tales de Mileto, o primeiro grande filósofo, andava olhando para a Lua, prevendo o eclipse. Ele teria previsto o primeiro eclipse lunar e o regime das marés. Teria ganhado muito dinheiro, inclusive, por esse conhecimento, mas caiu num poço. E era debochado pela escrava, que o Tales é uma pessoa que olha para as nuvens e não vê o chão. Então o filósofo corre esse risco. E eu, graças a Deus, nunca tive isso. Então eu sempre soube que a minha única profissão era professor e pesquisador acadêmico. E eu sei também que é uma profissão concorrida. E o meu pai sempre me deu essa visão de que eu precisaria ser o melhor, ou dar tudo de mim para passar num concurso de uma universidade federal. E, o difícil é porque, claro, que há muito menos concurso para professores de filosofia do que para professores de direito. Sim. Porque o direito também tem a maior quantidade de faculdades. Aliás, o Brasil tem a maior quantidade de faculdades de direito do mundo. Olha. O Brasil tem um inchaço na oferta de faculdade de direito enorme.
por conta do recrutamento das carreiras públicas, de promotores, procuradores, defensores, que vêm dos cargos jurídicos, né? Então, essa seria a minha única profissão. E eu seria escritor, que sempre quis escrever livros, freelance, ou eu não sabia se eu teria editora. E aí veio o fenômeno da internet, né? E eu comecei a dar cursos livres em Belém, para os alunos do direito. Sim. E para os alunos também da igreja. Eu comecei a dar palestras na igreja. Por exemplo, eu frequentei lá em Belém o Centro de Cultura e Formação Cristã, criado pelo Papa João Paulo II no contexto da nova evangelização da cultura. Minha conversão passa por aí também. Então, como eu frequentei lá, como leigo, né, depois que eu amadureci e fui dar aula lá. Então, eu pegava o e-mail de uma forma bem primitiva das pessoas e comecei a dar cursos livres. Quando veio a internet, eu já tinha um material abundante de aulas numa linguagem acessível e popular, Sim. porque não acadêmica, porque eu sempre fui crítico do academicismo, de se enfeudar, de se amuralhar e ficar preso numa... Eu acho que a universidade tem que produzir conhecimento e divulgá-lo de forma acessível. É isso que eu tento fazer. Inclusive agora em relação à Bíblia, porque eu estou estudando a Bíblia do ponto de vista acadêmico, científico, mas com vontade de torná-la acessível e palatável. Porque é muito difícil, é muito complexo a teologia, a história, né? Eu já tenho livro aqui do professor. Quando se fala best-seller, tem uma quantidade para falar best-seller, não é? Depende da área, né? Ah, é, né? Porque não deixa de ser um livro de filosofia moral, de ética. Tá. Não é filosofia acadêmica. Aí- Mas para esse segmento, é um livro que vendeu muito, graças a Deus. Olha que maravilha. Tá aqui, Virtudes no Cotidiano, que eu já fiquei sabendo que vai sair agora meio que uma atualização dele, que vai se chamar Caminho No Caminho das Virtudes. no Caminho das Virtudes, que em breve, agora em fevereiro, vai estar disponível pela editora Auster. E também tem um outro aqui, ó, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos. Esse aqui, vou dizer uma coisa, viu? Isso aqui são ensaios. São quantos que... Esse é o primogênito. É o primogênito. Você falou que tem média de 70 ensaios aqui? Aí tem 75 ensaios, pequenos, de 2 páginas, Você escrevia facilitando. no Escrevia jornal no local. jornal local, É. o Liberal, Ou Liberal, olha o nome do jornal. e comecei a Você resenhar. sobreviveu ao Jornal Liberal. Sobrevivi muito bem, graças a Deus. Tive uma coluna dominical, aliás, fui bem prestigiado e bem lido, mas por outro público, por um público mais velho. Mas quando eu entrei na internet, eu percebi, tu como comunicador, entendes com muita propriedade isso, a diferença do público pelo meio. Os meus alunos da universidade jovens não liam mais o jornal. E foram eles que me sugeriram criar um blog. Eu não tinha nem blog ali em 2015, 14, quando eu escrevia. E aí eu fui criar um site e depois eles pediram para gravar as minhas aulas para colocar. Eu também falei, então, pode gravar. Aí foi quando eu vim aos poucos para a internet, conquistei um outro público, mais jovem e mais ligado e mais rápido, né, do que... Mas graças a Deus me valeu a publicação desse livro. E quando eu cheguei na internet, principalmente no Instagram, eu gosto de escrever. Eu gosto de ler e escrever. Em terceiro lugar, dar aulas. Sim. É a minha atividade principal. E não tem problema ensinar ou conversar num podcast com câmera, sem câmera, e escrever coisa pequena, um post. E aí eu comecei a fazer as lives, e os alunos começaram a transcrevê-las, anotando os tópicos, principalmente os alunos estudiosos, Sim, digamos assim, que vinham para as lives como se fosse para uma aula. Eu falei, puxa, tem um material aqui relevante, e eu vou unificar a partir do tema das virtudes. E aí foram 50 lives. E aí o livro ficou muito grande. E aí com a editora a gente combinou o seguinte, se der certo, a gente lança um segundo volume. E aí deu muito certo, muito mais do que a gente esperava, graças a Deus e pessoas generosas como tu, que me convidaram para divulgar o meu trabalho e compartilhar o meu estudo. E a gente está lançando o segundo, No Caminho das Virtudes. Muito bom. E tem esse pequenininho, o mínimo sobre filosofia. E aqui você escolheu aí 3 ensaios praticamente para dar uma resumida, não é? Esse é o mínimo caçulinha. sobre... É o caçulinha. Ele é o olha meu aqui. xodó, por enquanto, que ele está bebezinho e não vai crescer, infelizmente. Mas ele é uma abordagem para mostrar com clareza que a filosofia não é ateísmo, relativismo, liberalismo, não é pense o que quiser sobre qualquer coisa. Filosofia é uma forma de amar a sabedoria e de pensar sobre as realidades da vida de forma profunda e sistemática. Então, nós temos na tradição católica os maiores filósofos.
Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, com um rigor lógico, com uma inteligência precisa, com argúcia intelectual incomparável. Se você compara esses autores, para mencionar apenas dois, com os modernos, você vai ver a grande confusão que é a filosofia moderna. Então, eu defendo a filosofia clássica, e eles são grandes porque se basearam na filosofia grega, de Platão e Aristóteles, né, para edificar a teologia. Não existiria teologia sem filosofia. Claro que a teologia supera a filosofia porque ela tem a asa da fé. Né? Mas ela tem a asa da razão, como dizia o Papa João Paulo II. Né? Fides et ratio.